novamente ao nosso canal. Eu sou a Lenina, sou socióloga e hoje nós vamos continuar a nossa série As Grandes Áreas das Ciências Humanas. A de hoje disputa lugar aí com a filosofia na maternidade. Será que é só a filosofia mãe de todas as ciências ou seria a história? Então hoje o Juliano vai falar sobre a história. Devemos lembrar que a musa da história é Clio, filha da memória, mas talvez supere sua mãe, visto que ela tem de um lado a escrita, a possibilidade de registro, e do outro conceder fama, porque ela tem o trompete da fama, conceder fama, imortalidade aos grandes heróis e fatos da nossa história. Como registro, ela supera a memória, porque afinal consegue deixar uns documentos para a gente não esquecer e principalmente não repetir determinados erros, não é mesmo? Então siga a gente, compartilhe e divulgue nosso canal. Juliana, é com você. Todos já assistiram bons filmes. Aqueles filmes que nos encantam, de tirar o fôlego. Com certeza também todos já ouviram boas histórias. Algumas histórias sem pé nem cabeça. Mas o que nos persegue e sempre traz questionamentos é de que será que essas histórias são verdadeiras? Ou melhor, vamos fazer uma outra pergunta. Como saber se uma história é verdadeira ou não? A história, ela está presente em tudo que fazemos, em todas as manifestações dos seres humanos. Nós somos partes da história. Ela está presente na música que escutamos, no livro que lemos, ela está presente nos estudos sobre os seres humanos ao longo do tempo. E trazer um conceito, se ela é verdadeira ou não, nesse momento é um pouco complexo. Porque a história, ela estuda o passado da humanidade. E mais especificamente, ela estuda os seres humanos ao longo do tempo. Alguns historiadores mostram para nós que a história, ela consegue trazer parte desse passado. Ela não consegue trazer uma totalidade. Justamente porque a função do historiador é trazer alguns fatos de acordo com a sua interpretação, com a sua metodologia, sua criticidade. E aí, a partir dessa representação do passado, nós então temos ali mais ou menos uma noção dos fatos que ocorreram ao longo do tempo. O Roger Chartier é um historiador muito famoso que vai trabalhar com esse conceito de representação. Um outro historiador também que traz para a gente essa concepção de analisar os seres humanos ao longo do tempo é o Mark Bloch. E sempre vem uma questão quando nós pensamos na história e nos historiadores. Pensamos qual foi o primeiro ser humano que pensou que poderia escrever a história, poderia relatar os feitos dos seres humanos ao longo do tempo. Outro historiador vai trazer para a gente que o primeiro ser humano que tenta sistematizar um conjunto de conhecimentos, uma preocupação filosófica foi o Heródoto, que viveu lá na Grécia, no século V, nasceu em Halicarnasso, e ele vai trazer uma sistematização do que nós conhecemos como história. Mas antes de prosseguir nesse assunto, vou passar a palavra para a Natália e para a Bruna, que vão trazer alguns elementos a mais sobre esse período, sobre as relações sociais em Halicarnasso, a região e como isso tudo influenciou para trazer para a gente o conceito de história. Com vocês, Natália e Bruna. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para falar da história. Hoje nós vamos falar do berço, do possível berço da história, né? Halicarnasso, o atual Bodrum, na Turquia, uma antiga cidade grega jônica na Cária, situada sobre o Golfo de Cerameicos, na Anatólia. Segundo a tradição, ela foi fundada por Dorian gregos do Peloponeso. O mais famoso dos seus filhos, o historiador Heródoto, escreveu que em tempos antigos a cidade participou do festival de Dorian de Apolo. E é justamente por conta do Heródoto
ter nascido nesta cidade, que Halicarnasso teria se tornado então o berço da história, né? Ela está associada ao nascimento da história escrita como cidade natal de Heródoto, o pai da história, né, no seu tempo, como era conhecido. A cidade de Halicarnasso abriga um grande porto, que é era posição-chave nas rotas do mar, e se tornou capital do reino pequeno, né, do qual o governante mais famoso foi Mausolus, rei Mausolus, né? Sua esposa Artemísia teria ordenado a construção após a sua morte de um túmulo, o mausoléu de Halicarnasso, né? Para abrigar os restos mortais de Mausolus. O mausoléu de Halicarnasso tornou-se uma das 7 maravilhas do mundo. Foi construído, né, a mando da sátrapa de Cária, Artemísia II, né, este monumento, então, que entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo, o mausoléu de Halicarnasso, né, está em ruínas atualmente e se situa na cidade de Bodrum, né, cidade situada na costa sudoeste da Anatólia, no Golfo de Kos, na Turquia. Um abraço a todos vocês. Essa é a contribuição de hoje da Geografia para o canal Humanas Resiste. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui de novo com vocês, mais uma vez, mas hoje não é para apresentar o vídeo. Hoje é para trazer um pouquinho da contribuição da sociologia para a explicação do surgimento da história. Bom, sempre que a gente vai tentar entender, sempre que a gente vai estudar sobre a origem de algo, é fundamental a gente entender como era a sociedade em que aquilo surgiu, como viviam aquelas pessoas, o que elas estavam vivenciando no seu cotidiano que teria influência no surgimento daquilo que a gente está estudando. Para estudar o surgimento da própria história, que viria a se tornar uma ciência séculos mais tarde, é importante entender como a sociedade grega se configurava. Uma compreensão mínima já vai fazer a gente entender um pouquinho tudo isso aí que a Lenina, o Juliano e a Natália vêm nos explicando. Bom, na Grécia Antiga, a gente tinha uma sociedade que era já desigual. A desigualdade social na Grécia era um pouco diferente da desigualdade social de hoje, mas era também uma desigualdade social. A gente tinha um sistema escravagista naquela sociedade, onde os escravos é quem faziam todo o trabalho braçal, é quem de fato produziam a vida naquela sociedade, e os que viviam nas classes mais altas viviam às custas desse trabalho escravo. Os escravos eram tidos como propriedade dos seus senhores, mas pelo menos, não sei se é possível dizer isso, né, mas naquele período ainda tinha algumas organizações contra os maus tratos que esses escravos sofriam. Então os senhores eram donos, podiam usar os seus escravos da maneira que queriam, mas de alguma maneira aí tinham controle sobre esses maus tratos, algumas reivindicações. Outra questão importante a ressaltar é que as mulheres e os homens ocupavam um papel social absolutamente diferentes, sendo as mulheres muito menos importantes do que os homens naquele período. Os homens tinham tempo de ter uma vida pública, os homens tinham tempo de se colocar inclusive para pensarem, para filosofarem, né, para pensarem sobre o mundo em que viviam, construírem teorias, ao passo que as mulheres trabalhavam quase o tempo todo. E também viviam muito encerradas dentro dos seus lares, viviam muito presas dentro de suas casas. O espaço público era quase que exclusivamente masculino. E as mulheres iam para esse espaço público somente no momento em que eram autorizadas ou que havia alguma necessidade por parte dos homens de que elas ocupassem esses espaços.
Então, uma coisa importante pensar é que havia todo um outro contexto, toda outra uma organização. As desigualdades já eram existentes, mas elas estavam ali em outro contexto um pouco diferente do que a gente tem hoje. Para falar sobre a sociedade grega, eu poderia ficar aqui horas. Eu tô trazendo uma visão bem superficial, bem curtinha, mas é para vocês terem ideia do que estava acontecendo naquela sociedade, naquele lugar do mundo, naquele período histórico e com aquelas crenças tão específicas. Até a próxima, valeu pessoal, e eu tô louquinha pra chegar logo o nosso vídeo sobre sociologia. Tchau, tchau, gente, valeu! Diante das informações que vocês ouviram da Bruna e da Natália, nós temos que pensar o seguinte: o primeiro historiador, ou o primeiro ser humano considerado como um historiador, o Heródoto, ele tem uma importância tão fundamental na sociedade ocidental, por exemplo, que algumas de suas histórias, alguns de seus projetos de pesquisa, nós temos conhecimentos até hoje. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu falar do filme 300? Né? A luta, a guerra entre os espartanos, os persas, a luta do Leônidas contra Xerxes, que foi retratado inclusive num filme hollywoodiano, Os 300, que também tem uma inspiração nos quadrinhos. Cara, que filme fantástico, né? Ele foi indicado, ele recebeu 27 indicações e recebeu 9 prêmios. Quando nós analisamos um filme dessa magnitude, tão magnificamente premiado, nós percebemos o poder da escrita de Heródoto. Por quê? Quando ele vai narrar as guerras médicas, por exemplo, qual que era o objetivo do Heródoto? Ele tinha como objetivo tentar mostrar exemplos para que a humanidade seguisse futuramente. Era como se ele pensasse assim: eu estou escrevendo a história para que os seres humanos futuramente tenham acesso ou não repitam os mesmos erros ou glorifiquem os mesmos feitos e tal. E essa história nos chega até hoje com a magnitude que foi. É lógico que nós temos, por exemplo, as produções cinematográficas e tal. Mas peguem só o exemplo do filme 300. E quando nós analisamos o desenvolvimento da história, quando ela chega lá no século XIX, com a influência do positivismo, do historicismo, alguns historiadores vão trazer a história para uma outra categoria. A categoria de ciência. Então ela entra como uma ciência no século XIX, mais voltada para o positivismo, ela entra como uma disciplina escolar e aí ela vai sofrendo alterações ao longo do tempo. Tio Ju, por que serve a história? É uma ótima pergunta do nosso amigo José. Século XIX, ela tem característica de ciência. No século XX, ela vai sofrer algumas alterações. Inclusive ali no ano de 1920, com a escola dos análises e tal. E aquele historiador que eu comentei no comecinho do vídeo com vocês, Mark Bloch, a grande obra, né, o grande legado historiográfico que ele deixa pra gente é que a história ela tem como função pensar que ela deve fazer uma análise dessa sociedade, dos seres humanos ao longo do tempo. Ela não pode perder de vista os seres humanos ao longo do tempo. E ela também tem a função de entretenimento. Porque eu preciso saber explicar até para uma criança, ou para um adulto, ou para um doutor, ou um PhD em ciências humanas e sociais, qual que é a função da história. E eu digo, a história ela é magnífica. Ela nos traz o alento de entendermos o nosso caminho, ela nos traz algumas perspectivas diferentes que a humanidade teve ao longo do tempo, e aí nós podemos perceber como os seres humanos têm lutado bravamente pela sobrevivência, têm lutado sistematicamente, às vezes contra poderes autoritários, contra reis que nós analisamos, contra a sociedade, os governos injustos, contra políticas que dividem a sociedade, contra a desigualdade social. A história ela é magnífica, justamente porque ela permite que
que nós possamos pensar um pouco mais do que somos e por que somos. Um abraço.